Existe um código secreto escondido na Torá que salvou um povo inteiro da condenação eterna. Imagine por um momento que você descobre que um dos textos mais antigos da humanidade foi deliberadamente reorganizado para proteger a reputação de uma nação. Não estamos falando de censura ou propaganda. Estamos falando de uma sabedoria tão profunda que antecipou como 3 erros consecutivos poderiam destruir para sempre a imagem de um povo escolhido. A história começa no Monte Sinai, onde o impossível havia acabado de acontecer. Deus havia falado diretamente com os seres humanos. As tábuas da lei ainda ecoavam com a voz do Eterno quando algo inesperado aconteceu. Os israelitas, que tinham acabado de presenciar o maior milagre da história, fizeram algo que deixou o próprio Criador perplexo. Eles correram. Literalmente correram para longe do Monte Sagrado. Mas por que alguém correria de Deus? A resposta está numa parábola que um sábio chamado Rabi Akiva contou séculos depois. Ele comparou os judeus a peixes. Sim, peixes. Quando um pescador lançava sua rede, os peixes tentavam escapar da água para fugir da morte. Mas Akiva observou algo genial. Fora da água, os peixes morriam ainda mais rápido. A água que parecia ser sua prisão era, na verdade, sua fonte de vida. Os israelitas estavam fazendo exatamente isso, correndo da Torá como se ela fosse uma prisão, quando na realidade era sua fonte de vida eterna. E aqui está onde a história fica realmente fascinante. Deus viu que eles não entenderam. Eles tratavam suas leis como um fardo pesado, não como um presente precioso. Isso foi considerado o primeiro pecado. Dentro de 3 dias, eles pecariam novamente, reclamando do maná e exigindo carne. E depois, um terceiro pecado se seguiria. 3 pecados consecutivos. Na tradição hebraica, isso criaria o que chamamos de shazaká, um status permanente. Os israelitas seriam rotulados para sempre como pecadores contumazes. Sua reputação estaria arruinada por toda a eternidade. Mas então aconteceu algo extraordinário. A própria Torá interveio. Os sábios descobriram que a Torá deliberadamente separou esses episódios, inserindo entre eles uma passagem chamada Vayehi bin Soa, uma seção que honrava os israelitas. Era como se o texto sagrado estivesse dizendo: não vou permitir que vocês sejam julgados tão severamente. Essa passagem fala das orações de Moisés durante as jornadas pelo deserto. Quando era hora de partir, Moisés erguia as mãos e clamava: levanta-te, Hashem! Sejam dispersados teus inimigos. E quando era hora de acampar, descansa, Hashem, entre as dezenas de milhares de Israel. Mas havia algo ainda mais impressionante acontecendo. A Arca da Aliança viajava 3 dias à frente do povo como um capitão liderando seu exército. 2 faíscas irradiavam dela, eliminando cobras, escorpiões e inimigos que tentavam emboscar os israelitas. Era a proteção divina em ação. Mesmo assim, o teste mais difícil ainda estava por vir. Chegaram a um lugar chamado Kivrot Hataavá, literalmente sepulturas do desejo. O próprio nome já sugeria o que estava prestes a acontecer. Era como se Deus tivesse escolhido esse local especificamente para despertar os desejos mais profundos e perigosos do coração humano. Os primeiros a sucumbir foram os Erev Rav, os convertidos egípcios que haviam se juntado aos israelitas na saída do Egito. Eles começaram a murmurar, criando uma atmosfera de descontentamento que se espalhava como fogo. Lembramos do peixe que comíamos no Egito, gritavam eles. Lá não tínhamos o fardo das mitzvot. Era uma vida fácil, sem todas essas leis. Era uma mentira descarada. Eles haviam sido escravos no Egito, sofrendo sob chicotes e trabalho forçado. Mas a nostalgia tem o poder de transformar até mesmo a escravidão em algo desejável quando comparada com a responsabilidade da liberdade. E então veio a reclamação sobre o maná. Aqui está algo que vai te surpreender. O maná não era apenas comida. Era um alimento sobrenatural que assumia o sabor de qualquer coisa que a pessoa desejasse. Queria carne? O maná tinha gosto de carne. Queria frutas? O maná se transformava no sabor da fruta mais doce, mas havia 5 exceções: pepinos, melões, alho poró, cebolas e alho. Por quê?
porque esses alimentos eram prejudiciais para mulheres que amamentavam. O maná era tão perfeito que até mesmo protegia as futuras gerações. Mais impressionante ainda, o maná era um alimento que nutria a alma. Quanto mais elevada espiritualmente era a pessoa, mais sabedoria e percepção da Torá ela ganhava ao comê-lo. Era literalmente comida que alimentava a mente e o espírito. Mas aqui estava o problema. O maná não satisfazia quem buscava apenas prazer físico. Era um alimento delicado, etéreo, que agradava mais à mente do que ao apetite carnal. Para os tzadikim, os justos, era perfeito. Para aqueles presos aos desejos materiais, era insuficiente. Os queixosos tinham outras reclamações aparentemente lógicas. Como podemos nos manter saudáveis com um alimento que não causa excreções? Nossos estômagos vão explodir. É muito difícil viver no sistema dia a dia, sempre preocupado se vai descer maná amanhã. Mas todas essas reclamações mascaravam a verdade real. Eles queriam voltar à vida sem restrições morais que tinham no Egito. E então veio a resposta divina. Um fogo desceu do céu. Não era um fogo comum. Era o fogo da ira divina, e ele teve um alvo muito específico: os instigadores do Erev Rav. Aqueles que haviam plantado as sementes da rebelião foram consumidos instantaneamente. O terror tomou conta do acampamento. Será que o fogo se espalharia? Será que todos seriam consumidos? Os israelitas, envergonhados demais para se dirigirem diretamente a Deus após suas reclamações, imploraram a Moisés que orasse por eles. E aqui vemos o poder da intercessão. Deus aceitou a oração de Moisés e o fogo afundou no mesmo local onde havia surgido. Mas a lição estava dada. O lugar ficou conhecido como Kivrot Hataavá, as sepulturas do desejo, um lembrete eterno de que os desejos descontrolados podem levar à destruição. Agora você pode estar se perguntando: por que essa história importa hoje? A resposta está na natureza humana, que permanece inalterada através dos milênios. Quantas vezes nós também corremos daquilo que é melhor para nós? Quantas vezes tratamos as disciplinas necessárias como fardos pesados ao invés de presentes preciosos? Quantas vezes olhamos para trás com nostalgia, romantizando situações que na verdade nos limitavam? A geração do deserto enfrentou testes que foram projetados para purificar seu caráter. Cada parada no deserto apresentava um desafio específico. Kivrot Hataavá testou sua capacidade de controlar os desejos físicos. Alguns passaram no teste, outros falharam. Mas aqui está a parte mais impressionante de toda essa história. Mesmo quando falharam, mesmo quando pecaram 3 vezes consecutivas, a própria Torá interveio para proteger sua reputação. A sabedoria divina reorganizou a narrativa para evitar que fossem rotulados como pecadores permanentes. Isso nos ensina algo profundo sobre a natureza da misericórdia divina. Deus não está procurando razões para nos condenar. Ele está procurando maneiras de nos redimir. A perseverança não é apenas sobre continuar quando as coisas ficam difíceis. É sobre entender que os obstáculos são, na verdade, oportunidades de crescimento. Os israelitas que superaram os testes do deserto tornaram-se a geração que conquistaria a terra prometida. Eles aprenderam que a verdadeira liberdade não vem da ausência de regras, mas da disciplina que nos permite transcender nossos impulsos mais baixos. Aprenderam que o maná espiritual é mais nutritivo que qualquer alimento físico. Aprenderam que correr de Deus é como um peixe tentando escapar da água, uma fuga que leva à morte certa. E talvez a lição mais poderosa de todas. Mesmo quando falhamos, mesmo quando nossos desejos nos levam por caminhos errados, sempre há uma oportunidade de redenção. A Torá literalmente reorganizou sua própria narrativa para proteger a reputação de um povo que havia falhado. Isso não é apenas história antiga. É um blueprint para a vida moderna. Cada um de nós enfrenta suas próprias jornadas pelo deserto, seus próprios testes em Kivrot Hataavá. A questão não é se vamos enfrentar tentações e desafios. A questão é, vamos aprender com os erros da geração do deserto? Ou vamos repetir os mesmos padrões? A próxima vez que você se sentir tentado a correr daquilo que sabe que é bom para você, lembre-se dos peixes de Rabi Akiva. A próxima vez que começar a romantizar o passado,
Lembre-se de que os israelitas saudosos da escravidão egípcia estavam distorcendo a realidade. A próxima vez que se sentir insatisfeito com as bênçãos que tem, lembre-se de que o maná assumia qualquer sabor, mas só nutria verdadeiramente aqueles que o recebiam com gratidão. A perseverança supera os maiores obstáculos porque ela nos transforma no processo. Não somos os mesmos no final da jornada. Somos purificados, refinados, preparados para conquistas maiores. E quando falhamos, porque todos nós falhamos, lembramos que até mesmo a Torá reorganizou sua narrativa para nos proteger da condenação permanente. Há sempre uma oportunidade de recomeço, sempre uma chance de redenção, sempre um caminho de volta para casa. Deixe nos comentários qual parte da história mais te surpreendeu e se inscreva no canal para mais narrativas como essa.